Tem gente que acha que viver com medo é normal, que acordar todos os dias com o coração acelerado, a mente inquieta e o peito apertado faz parte da vida adulta. Mas e se eu te dissesse que isso é mentira? Que esse medo constante, essa ansiedade que rouba sua paz, não é o plano de Deus para você? Ele nunca quis que você sobrevivesse. Ele te criou para viver, com coragem, com propósito, com descanso. A verdade é dura, mas libertadora. Tem soldado vivendo como se estivesse sozinho na guerra, quando o general da batalha já prometeu vitória. A ansiedade, o medo, a insegurança, tudo isso pode até bater à porta, mas não precisa morar com você. E neste vídeo, eu vou te mostrar por quê. Porque a palavra de Deus tem segredos que o mundo não ensina. Porque tem promessas que você esqueceu e que hoje precisam ser lembradas. Então, se você sente que está vivendo no automático, com o coração sempre inquieto e a fé quase apagando, fica aqui. Porque hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode virar sua chave. Esse vídeo é um encontro. Um reencontro com a verdade que pode libertar você da prisão invisível que o medo criou na sua mente. O medo não começa gritando, ele começa sussurrando. É aquele "e se" que surge na mente. E se der errado? E se você não conseguir? E se Deus não te ouvir dessa vez? E sem perceber, o soldado começa a recuar. Já não dá passos de fé, já não se move. Fica travado no campo da dúvida. E o problema do "e se" é que ele rouba o agora. O medo de um futuro que nem existe ainda paralisa o presente. A vida vira um jogo de defesa, onde tudo é feito para evitar dor, mas onde também não se vive alegria. O soldado se protege tanto que esquece de lutar. Quando Jesus disse "não andem ansiosos por coisa alguma", ele não estava dando um conselho leve. Ele estava oferecendo uma chave, um caminho para sair desse ciclo de antecipações catastróficas. E esse caminho é um passo de cada vez, um hoje de cada vez, confiando que Deus já está no amanhã. Muita gente vive com medo de não ser suficiente para Deus. Será que Ele ainda me ama? Será que Ele já cansou de mim? Essa angústia esconde um engano silencioso, o de que o amor dele precisa ser conquistado. Mas isso não é evangelho. Isso é religiosidade disfarçada de humildade. Deus não é um chefe que analisa seu desempenho diário para decidir se vai continuar te amando. Ele é pai, e pais de verdade não desistem quando o filho tropeça. Soldados falham sim, mas soldados que conhecem seu general sabem que a guerra já foi vencida e que a graça cobre o dia ruim. Quando o medo de decepcionar vira prisão, a fé deixa de ser âncora e vira fardo. Mas quando o amor de Deus é entendido como ponto de partida e não recompensa de performance, a alma respira, o medo recua e a adoração se torna leve outra vez. A ansiedade costuma ser tratada como um inimigo espiritual, mas muitas vezes ela é só um alarme emocional. Um grito da alma dizendo: você está sobrecarregado, tentando carregar tudo sozinho. E a resposta não é apenas orar mais, é aprender a se organizar melhor por dentro. Um soldado ansioso não é um soldado fraco, é um soldado sem clareza de missão. E quando não se sabe o que fazer, qualquer ruído vira ameaça. Qualquer obstáculo vira monstro. Mas quando o propósito se alinha, a ansiedade começa a perder força. É por isso que Jesus não apenas acalmava o medo, ele dava instruções. Vai, e não peques mais. Segue-me. Ele devolvia direção. Porque a fé não é só crença, é caminhada. Quem caminha guiado, mesmo com medo, já não está mais perdido. Nem todo mundo que parece forte está bem. Alguns soldados continuam de pé mesmo sangrando. E o problema é que, muitas vezes, ninguém vê a dor que você esconde por trás do "tá tudo bem". Mas Deus vê. E Ele não exige que você esteja inteiro para continuar lutando.
A coragem de continuar mesmo sem entender é uma das mais belas expressões de fé. Não é gritar versículos de vitória, é sussurrar, ainda confio, mesmo com a voz tremendo. É levantar mais uma vez mesmo sem força, só porque você sabe quem te chamou. A Bíblia está cheia de soldados feridos que seguiram. Elias queria morrer, Davi chorava até não ter mais forças. Paulo escrevia cartas com o corpo moído. E todos eles foram usados por Deus mesmo assim. O medo não os desqualificou. A dor não os paralisou. Porque quando Deus te chama, até o seu cansaço é ferramenta. Deus não prometeu uma vida sem batalhas, prometeu presença em todas elas. O problema é que muitos acham que fé é evitar conflito. Mas fé, de verdade, é enfrentar. É ir com medo mesmo. É avançar mesmo inseguro. É declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Soldados treinados sabem que coragem não é ausência de medo, é decisão de continuar apesar dele. E sabe o que é mais bonito? Quando você decide enfrentar, Deus multiplica suas forças. Quando você para de fugir, o céu começa a lutar com você. Então, se o medo tem sido companheiro constante, talvez esteja na hora de convidar a fé para sentar à mesa também. E dizer para si mesmo: eu não fui chamado para viver me escondendo. Por que não foi? Você foi chamado para brilhar, para avançar, para vencer. E a vitória começa quando você decide não parar. Talvez esse vídeo tenha sido só um lembrete. Ou talvez ele tenha sido o estopim que sua alma precisava para parar de viver na sombra do medo. A pergunta agora é: o que você vai fazer com o que ouviu? Vai continuar vivendo como se Deus tivesse te criado para fugir? Ou vai começar a lutar como o soldado que Ele chamou para vencer? Você tem escolha. Todo dia, você pode alimentar o medo ou fortalecer a fé. Qual voz você vai ouvir amanhã cedo, quando o medo bater na porta de novo? A voz da ansiedade que te limita? Ou a voz do céu dizendo: levanta, eu estou contigo. Se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu sou um soldado, eu não nasci para viver com medo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os vídeos são feitos para te lembrar de quem você é e de quem te chamou. Vamos juntos.